pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui, já caminhando para o finalzinho da nossa monitoria, né? Mais um ano terminando, mais um ciclo se encerrando, mais um período se encerrando e espero que todos tenham ido bem, estejam indo bem na disciplina. A gente falou sobre controle de convencionalidade na última aula e a gente vai começar essa aula com um assunto muito importante. Já caminhando, né, para o final, a gente vai dividir essa aula em duas, né, que são as soluções pacíficas das controvérsias internacionais. Esse assunto é muito importante, pessoal, porque no cenário internacional a gente tem a noção de que os estados eles são soberanos, eles são dotados de vontade, de autonomia. E é comum acontecer conflito de interesses, conflito de ideias, até porque são estados que vivem em locais diferentes, construídos através de culturas diferentes, pessoas diferentes. Então é comum que em alguns momentos surja esse conflito de interesses. E aí é que surgem as soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa conceituar o que é controvérsia internacional. Controvérsia internacional é um litígio que envolve os sujeitos do direito internacional público. Então, basicamente, qualquer conflito que envolva mais de um sujeito do direito internacional público, que tem ali, né, esse elemento internacional, a gente pode conceituar como controvérsia internacional. Tá bom? É esse litígio que envolve os sujeitos. Bom, e a gente sabe que essa convivência internacional, ela é baseada, ela tem como fundamentação, né, algumas características. Bom, ela não tem, né, não parte de uma ideia, de uma existência de um poder central mundial. Ali a gente lembra da parte lá de sociedade internacional, que ela é universal, que ela é descentralizada, então não tem um poder central mundial. A igualdade jurídica entre os sujeitos do direito internacional público, o respeito à soberania de cada Estado, a não intervenção, ou seja, limita as ingerências dos poderes externos, e a inexistência de subordinação. Então, esses princípios aqui, essas características, quando elas são violadas, surgem as controvérsias internacionais, surgem esses litígios que envolvem os sujeitos do direito internacional público. E aí, pessoal, para a gente entender o que é controvérsia internacional e em que campo ela se aplica, a gente não fala só do direito internacional. Existe a controvérsia interna, que é aquela dentro do próprio Estado. Então vamos colocar um exemplo aqui, que há uma controvérsia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos colocar, por exemplo, na questão agora da pandemia, as vacinas, e né, qual que se adotará o tipo de vacina, se seria a vacina chinesa, a vacina americana, a vacina inglesa. Dentro desse cenário interno, quem tem o poder de solucionar essa controvérsia interna é o Estado. Então o Estado teria uma última palavra dessa controvérsia interna. Já a controvérsia externa são os conflitos que ocorrem na seara internacional. Aí já não existe um Estado Supremo. Então como que a gente faria? Será que alguém decidiria? Um Estado decidiria? O mais antigo? O mais poderoso? O mais rico? Aqui a gente vai entender, pessoal, que dentro dessa controvérsia externa, a gente tem que levar em consideração algumas peculiaridades, tá? Dos mecanismos de solução pacífica. Bom, quais são essas peculiaridades? Primeiro, devem levar em consideração, deixa eu pegar o marca-texto aqui, colocar numa corzinha diferente. Bom, deve levar em consideração as particularidades da sociedade internacional, tá? Quais são os interesses, como ela foi fundada, por que ela foi fundada, o voluntarismo para a solução amigável das controvérsias existentes. Então, sempre parte da autonomia de vontade ao voluntarismo aqui.
Admite-se o emprego de mecanismos que não recorram ao direito, são soluções de composição, aquelas em que a gente consiga resolver sem ter que acionar judicialmente. Devem ser sempre que possíveis no âmbito de prevenção, né, preventivos, a fim de que não se necessite de uma solução de controvérsia internacional. Ela age como se fosse objetivo agir com a prevenção. A lista de soluções de conflitos internacionais não é exaustiva, a gente vai dar uma olhada nelas depois. Então, ela é exemplificativa, ou seja, os estados podem utilizar demais soluções pacíficas, e não há hierarquia entre os mecanismos disponíveis. A gente vai ver alguns mecanismos, e dentre eles não há aquele que é mais importante, aquele que é mais válido e aplicável do que outro. Parte mais da ideia de utilização, qual que é mais utilizável e aplicável dentro daquele caso concreto. E aí a gente vai ver que na Carta da ONU, né, no artigo 33, ele diz o seguinte: as partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacional procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recursos a entidades ou acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha. O Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver, por tais meios, as suas controvérsias. Então, a Carta da ONU, no que tange a solução pacífica de controvérsias, já colocou ali explícito os mecanismos de utilização para a solução pacífica internacional. Mas é muito importante a gente lembrar, pessoal, que essa lista ela não é exaustiva, ela é exemplificativa. Ou seja, não existe uma hierarquia entre elas, e se por um acaso os estados quiserem e tiverem uma solução pacífica de controvérsia internacional diferente das que existem aqui, é possível ser aplicada no caso concreto, tá? Então, não existe hierarquia, podem escolher livremente outras alternativas existentes, tá? Para resolução de controvérsias internacionais. Bom, e qual o momento da aplicação da solução pacífica? A gente tem um momento prévio. Esse momento prévio, o próprio nome ele é claro, ou seja, nos tratados eles vão estar expressamente regulando qual vai ser a solução no caso de conflito. Então, ali naquela fase de negociação de um tratado, as partes já vão colocar, já vão estabelecer, olha, no caso de conflitos internacionais, a gente vai colocar, por exemplo, a mediação como solução pacífica internacional. É como se fosse uma cláusula contratual mesmo. Ali vai estar exposto, vai estar explícito qual vai ser o mecanismo de solução pacífica para um eventual caso de controvérsia. E o posterior, que é o que acontece bastante também, podendo ser definido após a eclosão do litígio. Tá bom, pessoal? No momento posterior à criação do tratado. E aí, do ponto de vista de classificação, como que se classificam as soluções pacíficas? Elas podem ser classificadas do ponto de vista de decisão de duas formas. Quanto à compulsoriedade, que significa também a obrigatoriedade, e quanto à fundamentação da decisão. Dentro da compulsoriedade, é meio difícil falar essa palavra, a gente pode dizer que existe a classificação obrigatória facultativa, são aquelas em que as decisões não é juridicamente vinculante para as partes, é facultativa, e nós temos a obrigatória. A obrigatória, né, de forma antagônica, são aquelas em que as decisões geram deliberação, devem ser observadas pelos envolvidos, ou seja, vincula as partes
no litígio, tá bom? Então, quanto a gente tem na classificação, quanto à compulsão dessa decisão, a gente pode dizer que ela pode ser ou facultativa ou obrigatória, tá bom? E aí, a gente pode dizer também que quanto à classificação, a gente tem a contra a compulsão e contra a fundamentação da decisão. Quanto à fundamentação, a gente tem a fundamentação não jurisdicional, semi-jurisdicional e jurisdicional. Hoje, a gente vai falar somente da não jurisdicional, tá bom? E aí, quanto a essa classificação não jurisdicional, a gente tem os meios diplomáticos, políticos. É uma solução que se busca que não será fundamentada no direito. Então, os meios eles são diplomáticos e políticos. Não há uma fundamentação baseada no direito. Ou seja, se caracteriza pela manutenção do diálogo das partes divergentes. Tá? E esses meios políticos, eles podem se dividir em inquérito, que é a fase de investigação, tá? Essa parte de formação de uma comissão de pessoas para apurar os fatos, saber o ocorrido, né? Implicando no dever dos estados em suportar a presença de pessoas ou comissões em seus territórios. Então, o inquérito sempre é preliminar aos meios pacíficos de solução de controvérsia internacional. Tá? Nós temos as consultas, que também é uma fase preliminar, servem como base para uma negociação posterior. Tá? Os estados e organizações internacionais se consultam sobre os pontos de controvérsia internacional, fazendo, ao longo do tempo mesmo, um preparo do terreno para uma futura negociação. Então, na verdade, o que vai acontecer é meio que um conhecimento do caso, as partes elas levantam meio que uma bandeira branca a fim de conversar sobre a situação. A negociação, que é o próprio fato, é a forma mais simples de solução de conflitos, constituindo um entendimento direto. Ela pode se materializar de duas formas. Ela pode ser quando as partes, por meio de órgãos diplomáticos, fazem concessões mútuas, a fim de chegar a uma solução justa para o conflito. Quando uma parte ela renuncia de prosseguir o direito que pretendia, ou quando uma parte que reconhece as pretensões da outra. Há essa concessão mútua, tendo a renúncia, né, a desistência, ou tendo o reconhecimento, é concedido então essa prerrogativa ao Estado que foi beneficiado, tá bom? Os bons ofícios se caracterizam pela oferta espontânea de um terceiro, chamado de moderador, para colaborar na solução. Esse terceiro, pessoal, pode ser o Estado, organizações internacionais, qualquer autoridade, mas é importante a gente pensar aqui o seguinte: esse terceiro tem a função de aproximar as partes e oferecer um lugar neutro para a negociação. Ou seja, não há nem poderá qualquer interesse nessa relação litigiosa. Tá? Então, esse terceiro ele vai funcionar como se fosse um mediador, aquele que não há ali, não detém o interesse dessa relação. Nós temos também a mediação, que a gente já conhece lá de direito, introdução do direito, a gente conhece também dentro de lógica hermenêutica, acho que a gente vê isso também, criminologia também. Essa mediação, ela propõe uma solução tomando parte ativa na solução pacífica de conflitos. E esse mediador pode ser uma pessoa natural, um Estado ou organização internacional. O mediador ele deve ser aceito pelas partes. Para que haja mediação, as partes precisam aceitar esse mediador. Tá? E por último, nós temos a conciliação. E aqui é muito semelhante à mediação também, tá, pessoal? Mas se caracteriza pela existência de uma comissão de conciliação, ou seja, não é realizada por uma só pessoa. A comissão de conciliação, ela examina esse litígio, esse problema que está sendo gerado, e no final ela emite um parecer, emite uma nota, ou um relatório até, propondo os termos para a solução pacífica dessa controvérsia internacional. Bom, as partes litigantes aqui nesse caso
elas podem aceitar ou rejeitar esse parecer. Tá bom, pessoal? Bom, dentro de soluções pacíficas de controvérsia internacional, essa foi a primeira parte. Pessoal, se atenham bastante ao relatório, lá o resumo lá que o professor João fornece. As aulas aqui são bem rápidas no que concerne a ideia de matéria, ela é muito resumida, então é para vocês fixarem mesmo o material na mente. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e aprendido também um pouco mais dessa matéria que a gente vai continuar na próxima semana. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um abraço e até mais.